Oi, sejam muito bem-vindos para mais uma minha, sua, nossa mega maratona de leitura! Adiantando que nessa mega maratona provavelmente teremos caos, porque ela tá prometendo caos, ela tá prometendo trauma, ela tá prometendo surtos, e talvez eu tenha que recorrer ao meu tarja preta ao final desse vídeo. Vamos então para os selecionados dessa mega maratona. A capa disso, gente, não dá para acreditar. De conto suspeito teremos The Prime Minister's Porky Mistress, ou a amante porquinha do primeiro a amante porquinha do primeiro-ministro. Assim, eu não tenho o que dizer pra vocês, a capa me traumatizou, o título me traumatizou e eu tenho certeza que a história também vai me traumatizar muito. De mistério barra suspense barra investigativo, teremos No Rastro da Mentira, é um livro que eu recebi no Tag Inéditos, comecei a ler ele 10 páginas dele, falei, vou parar, porque eu sei que é um livro que eu vou devorar, então, porque ele já começa muito bem, eu não lembro. Minha mente é uma merda. Então, eu já esqueci as 10 páginas que eu li, mas eu parei e falei: "Não, vai para uma mega maratona de leitura", porque aí eu devoro e gravo conteúdo para vocês. Então teremos No Rastro da Mentira, do Tag Inéditos. De fantasia, talvez fantástica, teremos Fantasma, né, uma fantasia meio dark. Por que Fantasma? Eu vejo muita gente gravando conteúdo sobre esse livro, não sei se falando bem, não sei se falando mal, porque eu não me aprofundei, eu só sei que eu fiquei com FOMO e eu preciso participar da discussão, seja para falar bem, seja para falar mal. Vocês sabem que eu não tenho o menor problema em falar mal de livro, então vamos participar do grupo, né? Vou participar dessa falação toda. E de romance teremos ele de novo, o Dark Romance, com Deus da Dor. Por que que eu tô lendo Deus da Dor? Porque vocês me falaram que Deus da Malícia é o pior. Então eu já sinto que já passei pelo pior. Então nada pode ser pior que Deus da Malícia, porque aquele livro é muito ruim. E vocês me falaram também que tem um livro dessa série que é gay, é um romance gay. Então eu preciso chegar nele. Eu até cogitei pular para chegar no romance gay. Porém, contudo, entretanto, eu já tinha comprado Deus da Dor. Me senti meio obrigada a ler. Seja o que Deus quiser, né, gente? Assim, eu não tenho muitas esperanças. Aí vocês me perguntam: "Ah, Isa, por que que você vai ler um livro sabendo que talvez você não goste?" Porque eu posso ser surpreendida, gente. A minha suspeita pode ter uma confirmação e eu posso ser surpreendida, como foi A Balada do Felizes para Nunca. E eu achei que ia ser uma merda, porque aí eu teria que passar um tempo com Evangeline Raposa, que é uma personagem ridícula de ridícula. Então, eu me surpreendi, porque eu gostei de A Balada do Felizes para Nunca. Veremos o que eu vou achar de Deus da Dor. Se é um pouquinho melhor do que Deus da Malícia, do que Deus da Malícia, Deus da Malícia, eu já sinto que eu tô no lucro. Começando então com o nosso conto suspeito da vez, The Prime Minister's Porky Mistress. Vamos ver, gente. Só Deus sabe. Eu posso dizer, sem dúvida, que esse é o pior conto suspeito que eu já li. E quando eu digo que ele é o pior, não é porque ele me traumatizou, não é porque ele tem coisas absurdas, não é porque ele é doido, não é porque ele é totalmente fora da casinha, não. É porque ele é extremamente sem graça. Eu saí pela primeira vez de um conto suspeito entediada. Não tá me dando nem vontade de falar desse livro. Eu tô até pensando, será que eu pego um segundo conto suspeito? Tipo, só pra voltar com o meu ânimo, porque, ai, nossa, me desanimou completamente. E eu acho que grande parte desse meu tédio, dessa minha frustração com esse conto suspeito, é devido ao fato de que a autora é inglesa. Porque, assim, eu, como brasileira, e acho que a maioria dos brasileiros, se não todos, criticamos muito o humor americano. Porque realmente o humor brasileiro é muito melhor. Mas, se você acha que o humor americano, norte-americano, é o pior possível, é que você não viu o humor inglês. O humor inglês é uma merda, gente. É um bagulho que sem pé nem cabeça, umas piadas seca, umas piadas que não tem aquele tato com a pessoa que tá recebendo, sabe? É uma coisa, não gosto. Não gosto, não me apetece. Esse livro foi um livro chato, um livro maçante. Ai, meu Deus do céu. Aqui temos um primeiro-ministro, obviamente, e ele tá lidando com várias crises. Tem crises na política britânica rolando. E aí aparece do nada uma porca, uma mulher porca, que na realidade é um ET, e aí ela se chama Porquina, e ela falando, você é meu parceiro. E eles fazem várias loucuras, ela tem 6 peitos.
Achei que isso era uma informação relevante a ser falada. Ela tem 6 peitos, e aí eles fazem várias loucuras, e aí ele promete pra ela que vai ser vegano, já que ela é metade porca. Ele não consegue cumprir essa promessa, ela vai lá e devora ele. É isso, assim, a escrita, por mais que eu entenda as piadinhas que ela tenta fazer, que a autora tenta fazer, ai, são piadas que toda vez que ela fazia essa piada eu revirava o olho. Porque não é uma piada, é assim. Ah, nossa, nossa, realmente inglês é uma merda. Nossa, horrível, horripilante. E é algo que daria super pra fazer umas piadas, entendeu? Eu imagino esse livro, porra, numa edição brasileira ia ser uma loucura. Mas, porém, contudo, entretanto, é uma merda. Eu acho que eu vou selecionar rapidinho um novo conto suspeito, fiquei com vontade. Eu não consigo começar uma mega maratona de leitura sem um conto suspeito pra me divertir, sabe? Pra me deixar maluca. Preciso de um outro conto suspeito. Vou selecionar e já volto. Acabei de encontrar um novo conto suspeito, Atraída pela Cama do Céu. Esse eu já posso, eu coloco minha mão no fogo. Eu posso morrer nesse instante ou no próximo instante, que eu aposto que esse livro, esse conto, é melhor do que A Amante Porquinha do Primeiro-Ministro. Eu garanto que é melhor. Terminei Atraída pela Cama do Céu e realmente é pra eu nunca pisar numa loja de antiguidades. Eu nunca pisei numa loja de antiguidades porque eu fico com medo. Tipo, eu já vi, já fui ver, mas eu nunca adquiri nada. Porque eu morro de medo de pegar alguma coisa amaldiçoada, tá? Eu assisti Invocação do Mal, não me meto com essas coisas. Coisas antigas não são pra mim, prefiro coisas novas que eu comprei numa loja, entendeu? Assim, e é isso. Mas aqui a nossa protagonista, ela é viciada em colecionar coisas antigas e ela encontra uma cama do céu. E essa cama do céu ela adquiriu consciência quando a dona dela foi degolada pelo marido. E aí ela adquire consciência e ela absorve sentimentos dos donos. E ela chega na nossa protagonista e a nossa protagonista, ela já começa a desconfiar por conta de uns rangidos que a cama tem em momentos muito específicos. Aí tem um dia que a nossa protagonista pega uns brinquedos, se é que vocês me entendem, e se diverte por uma noite. E ela percebe que a cama fica fissurada nela. E tem uns rangidos estranhos e tudo mais. A cama também cria abraços e arruma as coisas dela durante a noite. Então ela já começa a desconfiar. Aí ela ameaça a cama com um machado. Ela fala: me revele quem você é, ou você vai virar lenha pra minha fogueira. E aí, pro meu fogão. E aí a cama se vê sem opções, né? Ou eu falo agora, ou já era pra mim. E ele começa a conversar com ela por rangidos. Então eles começam a bater mó papo e ela fala: sabe o que você me viu fazendo na outra noite com os meus brinquedos? Eu quero que você faça comigo. O que eu fiz. Aí ele, moça, eu sou só uma cama, não sei fazer essas coisas. Aí ela fala: você sabe sim, e você vai fazer. Aí ela começa a se esfregar na cama, e se esfrega tal como uma gata no cio, vai se esfregando, se esfrega e rala, rola, e lambe, beija a cama, e ele faz. E ele faz. Tipo, uma parte dele vira o negócio e, sabe? E o interessante é que ele se molda. Ele vai se moldando, então ela pode pedir, se ela tiver afim de uma coisa mais tímida, de uma coisa mais curta, de uma coisa mais pequenininha, ele pode oferecer. Se ela quiser alguma coisa mais robusta, algo assim, né, pra dar conta logo, ele também pode oferecer. E isso que é interessante, né, a versatilidade de uma cama do céu. É seiva, tá? O que eu achei extremamente nojento. É seiva. Eu acho que tem algum problema você colocar seiva lá dentro, tá? Não me pergunte por que eu acho isso, mas na minha cabeça não faz sentido seiva lá dentro. Por falar em nojento, essa mona não lava o colchão, que veio da loja de antiguidades com a cama, então sabe-se lá Deus há quanto tempo esse colchão tá lá. Ela simplesmente encapa o colchão e dorme. Eu acho isso extremamente nojento, gente. Eu acho a coisa mais nojenta que aconteceu no conto suspeito foi ela ter usado o mesmo colchão que veio da loja de antiguidades. Mona, paga uma empresa pra lavar esse colchão, troca esse colchão. O colchão não tem nada de relevante, porque a cama consegue mover tudo mesmo, a cama do céu. Não achei necessário reutilizar o colchão. Mas eu até pensei que teria mais coisas mais 18. Eu achei que ele foi até puritano nisso. Assim, né? Vamos manter aqui no mínimo. Achei. Continua sendo melhor do que o primeiro conto suspeito. Agora vamos para o primeiro livro dessa mega maratona, No Rastro da Mentira. Agora sim eu posso começar essa mega maratona.
Eu queria ter voltado antes dos 50%, mas assim, não dá, não dá. Esse livro me pegou de uma forma, eu tô devorando ele da forma que realmente eu estava achando que eu ia devorar ele. Porque ele é incrível, assim, a forma como a autora escolheu para conduzir a história, para apresentar os personagens, nenhum personagem é confiável. É, é doido, assim, te suga para dentro dessa história. Eu tô amando. Aqui a gente tem a Lucy, que ela foi acusada de a melhor amiga dela, mas ela não foi presa, ela não foi condenada por isso porque não tinham provas o suficiente. Aí, o que acontece? A gente tá acompanhando a Lucy 5 anos depois, quando um podcast é lançado sobre o crime que aconteceu 5 anos atrás. Então, ele é um podcaster que ele fala sobre casos arquivados. Academia de Casos Arquivados aí. E ele fala sobre casos arquivados e ele escolheu o caso da Lucy, da Save, ele escolheu esse caso. E aí pronto, a vida da Lucy que estava finalmente engatilhando para o lugar certo, agora vira de cabeça para baixo, ela volta para a cidadezinha pequena dela, porque realmente ela virou assim a inimiga mortal da cidadezinha, porque a cidadezinha não tinha crimes assim. E aí quando a Lucy cometeu esse crime, pronto, virou assim uma caça às bruxas, né, a bruxa, que é a Lucy. E aí é isso. Tô no momento. E o legal é que vai saindo várias partes do podcast, com vários entrevistados. E entrevistados que têm convívio, tiveram algum convívio com a Lucy ou com a Save. E aí, gente, meu, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Estou seguindo 50% firme e forte. Vamos ver se eu vou adivinhar quem é. Já anotei minha aposta. Vamos ver se eu vou adivinhar quem é. E vamos ver se o final vai ser um final bom, se vai terminar bem, se esse livro não vai degringolar completamente. Que livro é esse? Eu não sei o que droga tem nesse livro, entendeu? Porque ele é muito bom. Eu não conseguia parar de ler. Como vocês viram, eu fiz atualização de 50% e depois eu já fiz atualização encerrando o livro. E sem palavras, assim, mas com muitas palavras, então vamos para a história. Aqui temos a Lucy. A Lucy, há 5 anos atrás, foi acusada de a melhor amiga dela. Elas eram unha e carne e todo mundo sabia disso. Tanto que elas estavam juntas na noite em que a amiga dela, né? Só que a Lucy não se lembra de nada. Do nada, um caminhoneiro vê ela andando na rua, toda ensanguentada, e aí, assim, tem várias provas, meio que não provas nela, que acabam corroborando com essa narrativa de que ela é a grande culpada. Ela não é condenada na justiça por falta de provas, mas ela é condenada pela cidadezinha que torna ela a inimiga número um. Ela cata as coisinhas dela e vaza de lá. Ela vai para Califórnia. Passado um tempo, finalmente, no tempo presente da história, ela está se estabilizando, ela está namorando, ela está num trabalho, pode não ser um trabalho que ela gosta, mas ela está no trabalho. E, assim, finalmente ela conseguiu um ponto ok da vida dela. Mas tudo isso acaba quando um podcaster resolve selecionar o caso da Lucy, da nossa defunta, a Save, pra, né, investigar. Será que a Lucy realmente é a culpada? Ele trata de casos arquivados. Então, o objetivo dele é terminar esse episódio, essa temporada do podcast dele, com uma resposta. Será que a Lucy está fingindo essa amnésia? Será que ela realmente foi a culpada pela da Save? Será que ela tá cobertando alguém? Não sabemos, mas vamos descobrir. Quando esse podcast sai, a vida da nossa protagonista simplesmente acaba. Então ela é demitida do emprego dela e o namorado dela tá pisando em ovos, porque ele não sabe se ele tem uma doida dentro de casa que a qualquer momento pode ele também. E aí é quando a Lucy recebe um telefonema da avó dela, chamando a Lucy pro aniversário da avó dela, que é lá naquela cidadezinha. Ela aceita e ela volta pra cidadezinha. Aí a gente vai entrar de cabeça nessa história, com um monte de personagem, vamos descobrir aí o passado desses personagens com a Lucy,
com a Save, o que, né, como se deu essa relação dessas pessoas, vários fantasmas do passado voltando pra morder a bunda da Lucy, basicamente. E como se a nossa protagonista não tivesse fudida o suficiente, claro que o podcaster vai estar nessa cidade, nessa maldita cidade. E aí ele vai tentar convencer a Lucy a fazer parte do podcast dele. Ele quer entrevistar ela, só que ela deixa muito claro que ela não se lembra de nada. Mas mesmo assim, ele quer entrevistar ela, ele quer que ela participe da investigação, porque ele sim está investigando o que aconteceu com a Save. E ele tenta convencer a Lucy a fazer parte dessa investigação. Quem sabe ela não lembra de alguma coisa. Ela topa e aí eles começam uma investigação. Ela, o podcaster, contra o mundo. E aí a gente vai com a nossa dupla investigativa por aí. Claro que as pessoas mentem, claro que a gente vai descobrir os segredos das pessoas, porque elas são mentirosas, elas não conseguem falar a verdade. Mas a gente sempre descobre as coisas no final. E eu gostei muito desse livro, que, assim, a gente tem algumas passagens da Lucy de 5 anos atrás, conforme ela vai tentando juntar as peças do quebra-cabeça, mas é basicamente o presente e as passagens do podcast, que são nessas páginas pretas. E aí a gente vai vendo os reflexos daquele episódio do podcast no presente. Então tem a passagem do podcast e tem o depois desse episódio. Então os personagens mudando de rota, nossa protagonista também com novas respostas, porque ela vai ouvindo o podcast também, e isso fica muito legal. A gente tem vários envolvimentos de personagens nesse meio tempo, e é muito bom. Nossa, adorei esse livro, adorei o passo desse livro, adorei a escrita desse livro. Eu adorei o jeito que ele é construído. Essas passagens do podcast, eles te dão aquela acordada, porque aí a gente tem realmente um podcast. Então, o entrevistador e o entrevistado o tempo todo e trazendo novas informações, você tem sempre que ficar atento. Gostei bastante desse livro, ainda bem que ele foi o primeiro nessa mega maratona. E a protagonista é uma protagonista que eu super simpatizei com ela. Eu adorei essa protagonista. Odiei a mãe dela. A mãe dela pode arder no fogo do inferno. Que mulher chata, que mulher nojenta, que pesadelo de mãe. E não adivinhei quem era até as últimas 50 páginas. Aí, porque, obviamente, né? Obviamente vai chegando no final, os nossos, né, suspeitos vão diminuindo a nossa lista de suspeitos. E aí, nas últimas 50 páginas, eu consegui ver direitinho quem era, já fiz a minha aposta e foi certeira. Mas, porém, contudo, entretanto, o meu palpite inicial, que eu falei pra vocês no vídeo, o meu palpite inicial tava bem longe, muito longe. E é isso, gostei bastante dele. Nossa, cara, vai ser minha recomendação número 1 pra livros, assim, investigativos, quem sabe, suspense. Adorei a nossa protagonista, achei ela uma pessoa super inteligente, super sarcástica, mas ela em nenhum momento é irritante pra mim. Eu super simpatizei com ela, adoraria conhecer a Lucy. Nossa, gostaria muito de bater um papo com essa menina, gostei dela. E eu vou agora ler pra vocês o parágrafo que me fez parar esse livro na hora e falar: não, esse livro vai pra mega maratona. Não quero pensar em mas aparentemente não consigo parar. Não faço isso com todo mundo, mas já me imaginei bastante gente. Mas agora que terminamos no rastro da mentira, e eu adorei mais uma vez, vamos para Deus da Dor. Depois da subida sempre vem a queda. Oi, meu nome é Isa e aparentemente eu me odeio. Eu estou na página 71 e tenho algumas coisas para comentar sobre este livro. Já tivemos aquelas falas típicas de tipo, ela é meu brinquedinho, eu vou quebrar ela várias vezes, ela não perde por esperar, vou fazer dela o que eu bem entender, e ela falando, eu acho que eu cutuquei um monstro, agora eu tenho que lidar com as consequências. Então, assim, já tivemos essas falas, o que é típico clichê de um livro assim, então nem me incomodou tanto. Agora, o que tá me incomodando é que eu achei que a aproximação dos dois é muito repentina. É tipo instantânea, a gente não tem nem tempo de nada nessa história, porque a gente já começa a história com os dois fixos um no outro. Então, não sinto que tem aquela aproximação. No primeiro livro tinha micro interações, na minha opinião, até certo que a gente focava muito mais no casal principal, mas eu não senti que introduziu o suficiente pro livro já começar desse jeito, sabe? Não gostei, tá difícil. Assim, compreender que esse casal eu vou ter que ver um desenvolvimento dele por mais de 400 páginas, e na página 70 eles já estão querendo o corpo nu um do outro, com toda a força de vontade. Eu falo, eu não consigo nem respirar. Parei de gravar ali um pouquinho, já quero falar sobre outro trecho de novo. Quem tá falando é o Creighton, que na minha cabeça é cretino. A minha cabeça ela já traduz automaticamente para cretino, então ele é cretino nessa história, o que também, assim,
Eu acho que é uma. Tá descrevendo o personagem, realmente. Então ele fala assim: tem uma hora que ele tá pensando, tá no monólogo interno dele. Aí ele tá. Ela me olharia com aquele medo visível e talvez até lágrimas. Ficaria tão assustada que choraria e imploraria para eu parar, mas eu faria tudo, menos isso. Porque consentimento não existe. Esse é o foda, porque assim, em Dark Romance, eu acho que a gente tá esquecendo algumas coisas muito importantes, tipo respeito. Não precisa ser, eu entendo, ai, eu quero um cara possessivo, um cara ciumento. Na vida real não é muito legal isso, não, mas no livro, talvez tenha né, um apelo para isso. Mas, porém, contudo, entretanto, gente, o respeito mínimo, tipo, é um ser humano. Porque assim, eu entendo de tipo, ó, ela não vai ter paz, eu vou colar nessa menina porque eu quero que essa menina seja minha, sabe? De coisas típicas de Dark Romance. Na vida real, não é legal. Mas no Dark Romance, ok, isso acontece. Agora, o mínimo de respeito, sabe? De tipo, ela imploraria para eu parar, ou seja, ele tá falando que ele vai fazer coisas com ela, que ela vai implorar pra ele parar, e ele não vai fazer isso. Tipo, pode fazer coisas absurdas, mas tudo tem um limite, sabe? Um limite do básico de respeito. Então, isso já me incomoda um pouco. Porque eu já li vários Dark Romances, mas não são todos que são assim, com zero respeito. E aí tem outro trecho. Como se sentisse meu olhar, Anika levantou a cabeça e seus olhos azul acidentados, azul acinzentados, brilhantes, se chocaram contra os meus. São tão inocentes, tão cheios de vida, e não é certo que eu queira enchê-los de lágrimas, lágrimas de prazer, lágrimas de medo. A essa altura, eu não dou mais a mínima. Tipo, não me passa um cara que tá doido, possessivo por ela e que quer ela de qualquer jeito. Me passa um cara que não liga pra ela, tipo, sabe? Pra mim tem essa diferença. Não sei se pra vocês, não sei se às vezes é muita militância da minha parte, mas é mais forte do que eu, não sei. Eles estão fazendo coisas nojentas num estoque de alimentos de um abrigo animal. Eu vou sobreviver a essa leitura? Joga toda essa ração fora que tá contaminada. É isso que não faz sentido pra mim, sabe? Agora ele tá com uma preocupação doentia com ela. Oh, meu Deus, cadê ela? Cadê ela? Perguntando pra todo mundo, cadê a Nika? Do absoluto nada. Do absoluto. O que que essa menina tem de diferente das outras? Ah, é porque ela é submissa. Você mesmo já falou que tem outras minas submissas por aí. O que que ela tem de diferente das outras? E o que a menina do Deus da Malícia também tinha de diferente? Nada. São duas meninas normal. Então, assim, não cola. Não cola me vender que ela é especial, a única feita para você do mundo todo, a última Coca-Cola do deserto. Não funciona. Eu tento, juro por Deus que eu tento não ser chata, mas é que esses livros não facilitam a minha vida. Eu tento, não consigo por causa desses livros. Então a menina fica falando de Tchaikovsky. Ela usa Tchaikovsky como se fosse um ai meu Deus. Ela fica usando Tchaikovsky. Aí pra quê? Tipo, aí ela fala: "Ai, porque ele é o meu Deus". Mona, você é estranha. É aquilo, tentar vender como uma coisa profunda que não é. É estranho. Você é louca, tipo, você é maluca das ideias. O apelido dessa menina também é Roxinha. Que apelido é esse? E outra coisa, tá permitido o protagonista ter mais de 1,65 m, tá? Existem pessoas maiores do que 1,65 m, tá? Sei lá, não torna ela um gigante da masmorra se ela tem mais de 1,65 m. Minha opinião. Esse bofe só desrespeita ela, cara. Ela só tá pedindo pra ele ir mais devagar. Ele não vai mais devagar. Eu acho que deu pra entender que eu não gostei desse livro, já pelos cortes. Espero que tenha dado a entender. Terminei Deus da Dor e vamos falar um pouquinho sobre. Aqui temos a história da Annika e do Creighton, que é o cretino. Ele, do nada, uma noite, aparece na varanda dessa menina com uma máscara. Eles já se conheciam de Deus da Malícia, tá? Mas a real atração deles começa nesse livro logo nas primeiras 3 páginas. Então ele brota na varanda dessa menina e ele já sente que ela tem uma atração por ele. Ela também já sente que ele tem essa atração por ela. Ela vai atrás dele nos dias seguintes e ela acaba querendo estabelecer esse contato com ele porque ela realmente sentiu um clima.
Ele é um cara completamente estranho, ele não respeita ela em momento algum. Ele é um cara que ele fala várias vezes que ele vai quebrar ela sim, que ele não vai parar mesmo que ela implore, que ele não tá nem aí, que ele vai deixar ela quebrada, vazia, que ele vai destruir essa menina. Mas ao mesmo tempo, ele ama ela, né? O livro quer vender que ele ama ela. Mas enfim, eles começam a estabelecer esse relacionamento pautado na dor, então ele sente prazer causando dor e ela sente prazer sofrendo a dor. Então eles acabam tendo esse tipo de relacionamento, só que as coisas vão ficando cada vez mais complicadas porque a Rina Kent não soube medir a mão dela. Então a gente tem umas brigas de histórico desse cara, desse cretino, ele tem uns traumas de infância, porque obviamente psicopata tem que ter trauma de infância pra ter aí uma história de redenção. Então ele tem uns traumas de infância, a gente vai ver como esses traumas de infância vão se desenvolver, porque ele é coitado, tadinho, sofredor. E aí ele tá indo atrás dos culpados que deixaram ele nessa situação. Ao mesmo tempo, tem as brigas de máfia que estão rolando, incêndios rolando na casa da nossa protagonista, e o irmão dela super protetor. É uma bagunça, gente. Esse livro, ele consegue ser mais bagunçado do que Deus da Malícia. Deus da Malícia era uma estrada completamente esburacada? Sim, mas era uma estrada. Aqui eu não sabia que caminho eu estava percorrendo. Aqui temos o cretino sendo extremamente desrespeitoso com a Annika. Ele prova que ele não tem consideração nenhuma com essa menina. Ele tem uma hora que ela pede pra ele ir devagar, ele não vai. Tem uma hora que ela pede pra ele deixar ela chorar no banheiro por 2 minutos, ele não deixa. Tem uma hora que ele sequestra ela pra uma ilha e mantém ela naquela ilha definhando. Ele se recusa a deixar ela ter qualquer contato com a família dela. Ele manda ela calar a boca várias vezes e não na cena da cama. De cama, assim, de cenas assim, mais quentes. Normal, ela tá falando demais, ele cala a boca. Então, assim, ele não tem respeito nenhum por essa menina, mas ao mesmo tempo a gente tem que acreditar que ele é um super protetor, que ele ama ela. Eu não sei o que a Rina Kent tinha na cabeça. De verdade, eu não sei quem é essa menina, eu não sei qual é a idade dela, mas esse livro, desculpa, é um lixo. A construção da história é uma bosta. Aqui a gente tem uns povs que não fazem o menor sentido ao final da história, que não precisava ter, de verdade não precisava, a gente podia saber. Já colocou tanto monólogo explicando, mais um, menos um, não faria muito diferença. Eu prefiro do que ter POV de outros personagens. É uma bagunça, uma zona. A gente tenta, assim, ter aquele plot de redenção, de que, oh meu Deus, ele está apaixonado por ela, agora ele também tá aprendendo, né, no relacionamento. Não, ele é cretino, escroto mesmo e ponto final. A escrita é extremamente constrangedora, vergonha alheia total. A autora, ela tenta confiar naquelas frases de final de capítulo pra soar como profundo, como filosófico, não. Soa como barato, é barato, realmente, é algo barato. Também temos cenas que se repetem inúmeras vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes a menina falava que ela deu um passo para trás e encontrou uma parede de músculos. Então não era uma parede, era o cretino. Então, assim, a quantidade de vezes que ela fala isso, que ela fala da porcaria do Tchaikovsky, que ela não fala, meu Deus, ela fala, ai, por Tchaikovsky. Para de ser estranha. Para de ser estranha. Não faz sentido esse livro. De verdade, não faz sentido. Eu gostei de ter a cena dos gays. Tivemos aí um pouquinho de um gostinho. Veremos. Assim, eu poderia gravar um vídeo de 2 horas sobre esse livro, de verdade. Mas eu acho que pra tudo tem um limite. E assim, tem até uma cena que ela fala que ele fica chamando ela de Roxinha, né? O apelido dela é Roxinha. Pelo amor de Deus. E aí, quando a mãe dela chama ela de Anjinha, ela fala: mãe, sem diminutivos, eu tenho mais de 18. É, mas o bofe te chamar de roxinha tá podendo. Eu tava até respeitando a Annika no início do livro, porque ela tava impondo os limites dela. Ela falava: olha, você não vai me impedir de falar com outras pessoas, não tem isso, eu não vou obedecer quando você me manda ir pra lá e pra cá, eu não sou um cachorro. Ela realmente tenta se impor, o que ganhou um pouco do meu respeito, mas aí ela perdeu 100% do meu respeito, porque a gente vai acompanhando a alienação dela. Então ela vai abrindo mão dessas coisas que ela falava que eram indiscutíveis. Então, não, eu não vou te obedecer. Pronto. Ele mandava ela torta direita, ela estava indo atrás dele. E ele fazia as coisas, ela não via o menor problema nisso. Ela tinha a palavra segura, que ela poderia usar a palavra segura. Pergunta se ela usa a palavra segura. Ela não usa a palavra segura em vários momentos, que sim, ele estava sendo extremamente desrespeitoso e que sim, ela precisava terminar aquele relacionamento naquele momento. Então, assim, abre aí uma discussão na minha cabeça de tipo,
esse desrespeito, porque realmente eu já li livros, outros dark romances, que o cara respeitava muito a menina, ele podia ser possessivo, podia ser ciumento, podia ser, né, pesado na cama, mas ele tinha um mínimo de respeito com ela, entendeu? Ele respeitava ela como ser humano. Aqui ele não respeita ela nem como ser humano, ele não respeita ela nem como bactéria, entendeu? Então, é isso, não gostei desse livro, odiei, juro, a única coisa que talvez seja um pouco melhor do que Deus da Malícia é essa questão da personagem tentar se impor, mas também durou o quê? 20 páginas. Dito isso, agora vamos para Fantasma. Temos um problema. Assim, que nem eu falei pra vocês, eu não sei se as pessoas estão falando bem ou se estão falando mal sobre esse livro. Eu só sei que estavam falando, então não tô sabendo falar pra vocês se eu tô com a maioria ou minoria, se existe, né, essa diferença. O que eu posso dizer pra vocês é que eu estou extremamente conflitada. Do mesmo jeito que esse livro tem pontos muito fortes, ele tem pontos muito fracos. Um desses pontos é a escrita, que prejudica demais na construção das cenas, para vender a história para o leitor. Eu achei que o maior inimigo desse livro é a própria escrita. Mas antes, vamos para a história. Aqui temos a Genevieve e Ophelia. Sim, Ophelia da Taylor Swift. Exatamente, foi a única coisa que eu consegui pensar. A Genevieve e a Ophelia são irmãs e fazem parte de uma família de bruxas necromantes. A mãe delas acabou de falecer, logo na primeira página a mãe dela resolve, quer saber? Eu vou para outro plano mesmo, e acaba deixando as duas filhas. Como a Ophelia é a filha mais velha, ela tem que aceitar, você pode escolher se você aceita ou não, mas aí ela acaba aceitando o cargo de bruxa necromante que vai comandar a família, vai ser a bruxa mais velha da casa. Ela acaba aceitando, faz todo o ritual lá bruxesco da vida e agora ela tem os poderes mais fortes e tudo para comandar aquela casa. Só que, quando a mãe dela morre, as nossas duas irmãs bruxas recebem a visita do banco, porque bruxas também têm problemas financeiros. A gente descobre que a mãe da Genevieve e da Ophelia fez vários empréstimos e acabou colocando a família numa situação um pouco complicada. E agora o banco tá atrás da casa das bruxas. Só que você já viu uma bruxa sem casa? Não existe. Então, as nossas duas bruxas irmãs, elas têm que descobrir uma alternativa para manter a casa delas. A Genevieve, que é a irmã mais nova, eu como irmã mais velha, eu acho que eu tenho propriedade para falar isso, irmão mais novo só faz merda. Então a Genevieve, ela vai lá e resolve se inscrever em fantasma para tentar recuperar a casa delas. O que é fantasma? Fantasma, sabe tipo o catacumbi do Hopi Hari? É tipo isso, que fica passando de região por região, tá certo que o catacumbi não fica, mas pensa que fica. E aí a Genevieve resolve se inscrever em Fantasma, que é uma competição de 9 fases, 9 noites. E essas 9 fases são inspiradas nos 9 círculos do inferno. É uma competição. É realmente, assim, é um jogos vorazes, muita gente morre, mas aí você tem que ir escalando de fase para fase até você chegar na fase final e sair com o prêmio. Quando a Ophelia descobre que a Genevieve foi para essa competição, ela não pensa duas vezes, ela vai atrás porque ela sabe que a irmã dela é uma incompetente. Então ela vai atrás da irmã e também se inscreve em Fantasma. Lá em Fantasma existem fantasmas, demônios, diabos, várias coisas, né, desse mundo sobrenatural, de supernatural, que eles estão lá querendo fazer acordos com você para te ajudar nessa competição. Eu já não gostei muito disso, porque eu achei muito trapaça. Assim, sendo bem honesta, achei muita trapaça. Queria muito mais ver um desenvolvimento da nossa personagem principal por conta própria, sabe? Mas é gosto próprio. E aí a gente tem a Ophelia justamente tentando procurar a irmã dela, só que eles são divididos em time, um time não tem relação com o outro, ela fica tentando procurar a irmã dela, e aquela casa de fantasma é uma casa que está sempre mudando, os cômodos nunca são os mesmos, é uma vibe meio casa Winchester também, sabe? As portas, uns lugares que dão para outros e tudo. Então é uma casa mágica. E aí fica tudo muito mais difícil para nossa protagonista para tentar encontrar a irmã dela. Então eu já aceitei lá pelos 30% de que ela vai encontrar a irmã dela no momento em que ela tiver que encontrar. Não adianta ficar procurando essa mona. Como eu falei, nessa casa tem muitos fantasmas que querem fechar acordos e para ajudar os competidores. E a Ophelia, ela aceita a ajuda de um fantasma chamado Blackwell. Depois de muita implicância, depois de muito bate-boca, essa mona finalmente aceita a ajuda desse cara. E eu, assim, pela descrição física dele, esse é pras fãs, pras fanáticas. Ele é o Danny Phantom, gente. Assim, pela descrição, eu só consegui imaginar o Danny Phantom andando lá pela casa. Ai, que sabor. Ele era o meu crush de infância. Ele e o Diego da Era do Gelo. Nossa, pesados. E o Peter Pan.
daquele live action. Você sabe do que eu tô falando, se você tem próximo da minha idade, você sabe do que eu tô falando, eu tenho certeza que ele também era o seu crush. Mas enfim, voltando. Durante essa competição, a Ophelia vai descobrindo muitas coisas sobre ela. Ela tem uma voz sombria na cabeça dela que fica sempre desafiando ela, dando condições, assim, que acaba realmente ditando muitas vezes como a Ophelia age. Então a gente também vai entender um pouco disso. Ao mesmo tempo em que não são só as ameaças dos desafios, das competições que a nossa protagonista tem que lidar. Quando ela aceita fazer essa parceria com o fantasma, ele tem uma condição que ela precisa procurar uma âncora dele para ele conseguir se livrar daquela casa, porque ele tá preso a fantasma. Então, ela, além de procurar a irmã dela, ela tem que procurar a âncora desse bofe. E além disso, ela tem que sobreviver às competições para vencer. E além disso, como se não bastasse, a gente também tem ameaças aleatórias que vão surgindo pela casa. E os competidores, que estão ávidos pela morte da nossa protagonista. E ciúmes, tá? Nossa, assim, é uma mistureba. Esse livro realmente é uma mistureba, não tem como negar. E o livro segue com a nossa protagonista tentando superar todos esses obstáculos, que não são poucos, junto com o Blackwell em busca aí, né, da vitória. E ao mesmo tempo ela vai desenvolvendo os poderes dela, enfim, é uma doideira. Para isso tanto de página, eu não sei explicar pra vocês, porque parece que esse livro tem o triplo de páginas que ele realmente tem. O começo é extremamente arrastado, é uma coisa que não precisava ser tão arrastada assim, porque ele nem introduz tanta coisa, porque ele faz muito aquele infodump. Então eu não precisava de tudo isso de página para uma introdução, sendo que a gente tem 2 blocos de parágrafo de infodump. Não precisava. O final extremamente corrido, o final eu previ parte dele, a outra parte nem estava imaginando, confesso pra vocês. Mas assim, muito corrido, com muita informação solta, muita solução solta. Eu não senti que ele foi me guiando pra uma resposta, sabe? Eu senti que ele foi meio que assim, migalhas, sabe? Eu até fiz umas anotações pra não me perder. Fiz algumas anotações, vamos lá. Então, pontos altos da história. O romance da Ophelia com o Blackwell, eu achei uma coisa muito gostosinha de você ler, apesar de ter sido muito repentina essa proximidade deles, porque eu tava esperando que eles só fossem ficar juntos mesmo lá pro final. E não, nos 40% a gente já tinha o primeiro beijo, menos até de 40% a gente já tinha o primeiro beijo. Então, será que isso é spoiler? Não, né, é romantasia, todo mundo sabe que vai rolar um beijo. Então eu estava esperando lá pro final, principalmente porque ele tenta vender aquilo de meio que um enemies to lovers, bem light, mas continua sendo um enemies to lovers. O jeito que o Danny Phantom fica elogiando ela a cada momento, ele elogia ela, ele venera essa menina. Ele fala o quanto ela é poderosa, o quanto ela é bonita, o quanto é bela, ele chama ela de anjo. Achei top, maravilhoso, ponto alto. E todo o conceito que o livro aborda sobre os fantasmas, necromantes, aí a gente tem até aqui, a autora até coloca várias vampiros, metamorfos, familiares, espíritos. Eu até entendi que foi muita coisa para ela colocar num livro único. But eu gostei da ideia. Eu achei que a ideia foi muito boa. A execução, o que prejudicou esse livro, na minha opinião, foi a escrita. Completamente. O maior BO desse livro é a escrita, porque ela não soube me cativar tanto com a história. Por isso que eu tô até dividida, porque ele tem sim pontos altos. Gostei bastante da ideia geral e desse romance dos personagens, mas a escrita, eu não sei o que ela fez comigo nesse livro. Fiquei perdida, fiquei completamente confusa, tanto é que não consegui fazer atualizações durante a leitura, porque eu sentia que se eu pegasse e tirasse o olho do livro, eu já ia estar perdendo coisa. Então esse foi Fantasma pra mim. Pode ser uma coisa pessoal minha, tá, gente? Eu posso não ter simpatizado com a escrita, não sei o que a internet tá falando, não sei se o pessoal tá gostando ou não tá gostando, mas a escrita pra mim não funcionou. Eu não consegui entrar na história, sabe? Em livro de fantasia, de romantasia, eu preciso entrar na história. Eu preciso simpatizar com os personagens, saber que eu conheço eles ou que tem uma curiosidade para eu conhecer o personagem. E por mais que eu tenha gostado bastante da Ophelia, eu acho que ela é uma protagonista forte, eu acho ela bem fodona, não teve aquilo da escrita de me trazer para aquele mundo. Gostei da ideia, mas eu senti que ela estava num plano e eu estava no outro. Mas é isso, eu acho que eu vou ter que dar um tempinho para esse livro para pensar um pouco mais nessa história. Veremos. Mas eu achei até que é um pouco esquecível. Eu acho que assim, quando eu penso numa fantasia um pouco mais marcante,
uma romantasia, seja uma fantasia, uma romantasia, eu acho que essa não seria a minha primeira indicação. Terminamos então mais uma mega maratona de leitura com 3 livros lidos e 2 contos suspeitos. A gente nunca sabe quando mais um conto suspeito vai querer marcar presença na mega maratona de leitura. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui se você já leu algum desses livros, se você quer ler algum desses livros, o que você achou dessa mega maratona, pra eu saber. Curte, compartilha com os seus amigos e me siga em todas as redes sociais, @isajabim. Como vocês sabem, a lente tá pulando do meu olho e eu preciso dormir. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!